Muito obrigada pela exuberante e extremamente clara apresentação. Eu acho que temos, enfim, uma boa discussão pela frente. Eu queria agora apresentar o professor Neil Safir, que é professor da British Columbia e, recentemente, há 2 anos, publicou o seu livro Measuring the New World, Enlightenment Science and South America, e é um dos nossos colaboradores mais frequentes nos últimos anos, tem colaborado com os nossos projetos de investigação. Muito obrigada também por ter se disponibilizado a vir do Canadá para participar do simpósio. Muito bem, gostaria, antes de mais nada, agradecer também aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui neste encontro. É a primeira vez que participo ao simpósio ibero-americano, que já tinha ouvido tanto falar, e é um privilégio poder compartilhar este trabalho. Bom, primeiro esta mesa com meu grande amigo Ricardo Padrão, e também de poder compartilhar esse trabalho. Na verdade, é a primeira vez que eu apresento este texto e este projeto, que é um mini projeto que surgiu das pesquisas que eu fiz faz quase uma década sobre a representação da região amazônica no século XVIII, nos livros europeus, sobretudo, e nas viagens científicas. O que aconteceu, e na verdade, vocês vão ver que esta apresentação é menos luminosa? Não. Mais luminosa e menos visual do que a apresentação do Ricardo. Na verdade, eu vou assim, puxar a nossa atenção pelo lado textual, de novo. Não que isso implique que as imagens não são importantes, mas como o Ricardo mesmo sinalizou, é importante ter em conta todos os materiais possíveis para entender qual era a imagem, os conceitos do mundo e do globo no período moderno, sobretudo, e também com o olhar com direção ao século XIX e XX. Então, quando eu estava fazendo estas pesquisas sobre a representação da região amazônica, estava lendo na enciclopédia de Diderot e d'Alembert todos os momentos em que a palavra Amazônia, ou Amazon, no caso, apareceram. E vi que um dos artigos no qual esta palavra apareceu era justamente o artigo da zona tórrida. Este conceito que eu vou explicar daqui a pouco para as poucas pessoas que não conhecem, e fiquei interessado o que tinha acontecido durante o período em que esta ideia foi fundamental para a compreensão dos climas do mundo, e o século XVIII, o período do triunfo do empirismo e dos instrumentos, e como que este conceito foi importante para aquilo. Então, vou tentar, com essa primeira abordagem, explicar um pouco sobre como estes elementos conceituais foram sendo construídos e contestados ao longo desses 3 séculos. Bem, primeiro, gostaria de lembrar-nos que a ideia do mapa no século XVIII, sobretudo, era muito mais vasto do que às vezes pensamos. Este documento, por exemplo, que alguns de vocês devem reconhecer, é um dito mapa de população.
um documento que foi criado, pelo menos este documento, na Amazônia na segunda metade do século XVIII, justamente para poder manter controle e saber o número de populações, sobretudo indígenas, e também de escravos, de habitantes nas regiões da Amazônia e outras. Então, essa ideia de mapa é bem diferente daquele mapa que pensamos, que representa graficamente, com linhas, um território. Então, temos que já ampliar esse conceito para outras áreas. Gostaria também de lembrar o Benito Jerônimo Feijó, um erudito beneditino espanhol, autor do Teatro Crítico Universal, e dentro do qual existe, no segundo livro, o 15º capítulo, um mapa intelectual e cotejo de naciones. Essa ideia de um mapa intelectual, que é uma parte geografia, é uma parte etnografia, onde ele tenta de explicar as diferentes características das nações do mundo inteiro, também abre para nós uma pista para entender os conceitos geográficos de uma forma mais ampla. Ele escreveu, por exemplo, falando das almas e dos espíritos e dos corpos, que foi uma pessoa muito contra essa ideia da barbaridade dos outros. Barbárie, graças. E ele como vem muito bem, que em los escritos ele escreve: de los hombres más sabios se ve notar tal nación de silvestre, aquella de estúpida, la otra de bárbara. De modo que llegando al cotejo de una de estas naciones con alguna de las otras que se tienen por ocultas, se concibe entre sus habitadores poco menor desigualdad que la que hay entre hombres e fieras. Então existia esse desejo de tentar criticar aos conceitos geográficos da época, que situavam certos povos num grado inferior aos outros. E de fato isso vem diretamente, pelo menos do século XVI, das escritas famosas de Montaigne sobre os canibais, onde ele reivindica as ideias e os critérios, as características dos povos indígenas da América contra alguns dos detratores europeus. Bom, agora entramos, assim, de uma certa forma, no final da história, só para começar. Aqui temos a representação dos trópicos, famosíssima, do Alexander von Humboldt. E, como bem sabemos, o século XVIII era a época do imperismo, onde aproveitaram de instrumentos, medidas, inclusive telescópios, termômetros, para medir os elementos mais importantes da realidade, neste caso, americana. Esta imagem e os textos que o Humboldt escreveu, de uma certa forma, mataram essa ideia. Aqui temos a imagem mais clara. Mataram essa ideia de que os latitudes teriam a mesma temperatura e teriam as mesmas características para os povos que moram dentro disso. Aqui se vê no horizontal todas as espécies botânicas que podem existir dentro do mesmo latitude. De uma certa forma,
acabando com essa ideia de que podemos determinar isso de forma mais global. Ele explicou isto muito bem numa das primeiras publicações que ele fez da viagem dele para as Américas, isso para a Nova Espanha, onde ele passou um ano justamente depois de ter passado e viajado pelas partes do Equador. E como sempre, ele nos deu um retrato estatístico e geográfico do lugar, com a geologia, onde ele mediu o caráter e número de cada casta, por exemplo, e onde ele estudou o progresso de cada sociedade nesta região. Mas o que é mais impressionante é o vocabulário que ele utiliza com relação ao México. Ele explica que existe uma extraordinária variabilidade climática, justamente como o Peru que ele tinha acabado de deixar, que tinha vulcões e desertos no mesmo lugar, na mesma banda de latitude, e ele escreve: no ar como na água, o mesmo latitude reúne todos os climas. Mas o mais surpreendente, de fato, é que ele também usa esse conceito da zona tórrida para explicar certos aspectos da sociedade que ele encontra lá. Então, o que queria fazer nesta apresentação é justamente tentar entender como é possível que um geógrafo como Humboldt ia aproveitar de um termo que vinha justamente da antiguidade para explicar aquilo que ele achava sobre o Equador. E como na historiografia atual, e sobretudo na história ambiental que tem sido escrito sobre os trópicos, a maior parte dos estudiosos tendem a fazer uma equivalência entre a ideia dos trópicos e a ideia da zona tórrida, como se fossem exatamente iguais. Mas eu acho que precisamos, é isso que eu estou tentando fazer, um estudo linguístico mais preciso sobre os contextos nos quais esse vocabulário está sendo utilizado. Então vamos. Como alguns de vocês já sabem, essa imagem do lado direito da tela, zonas do globo terrestre, mostra a teoria antiga, da antiguidade, mais ou menos do Parmênides, que mostra dois polos frígidos, duas bandas temperadas e a zona tórrida no centro dessas duas bandas. Na antiguidade, a ideia era que essas bandas eram inabitáveis, que não podia existir nenhuma coisa viva dentro. Ao longo do século XVI, sobretudo, nas escritas das pessoas como Martín Cortés, por exemplo, foi ficando bem claro que não só que foi um lugar muito habitável, senão tinha uma abundância de coisas, animais e também botânicas dentro desse mundo, desse lugar, desse espaço. O Martín Cortés, por exemplo, ele convidou os antigos para falar sobre, dentro do próprio texto, ele convidou eles a falarem sobre a zona tórrida, mas só para depois negar aquilo justamente que eles disseram.
E ele concebia a zona tórrida não como este lugar desértico, sino como um paraíso terrestre. Inclusive, eu agradeço ao Ricardo por ter estendido essa visão até o Oriente, porque o Martim Cortés mesmo pensava que o paraíso terrestre se encontrava no Oriente e nas Américas, como viria depois. O André TV, o francês que veio parar aqui no Brasil também, escreveu isso sobre a ideia da zona tórrida. Os antigos estimaram que este país, ou zona entre os trópicos, fosse inabitável pelo calor excessivo. Porém, desde algum tempo, esta zona foi descoberta pelas navegações como fértil e abundante em muitas coisas, apesar do calor. Então, isto inaugura, de uma certa forma, este vocabulário da abundância e da fertilidade que nós vamos, logo no século XVIII, encontrar depois. O Inca Garcilaso de la Vega, nascido em Cusco, que escreveu os comentários reais sobre a história dos Incas, escreveu isso. El Señor como Padre sabio y poderoso y la naturaleza como Madre universal y piadosa hubiesen remediado los inconvenientes de la frialdad con templanza de calor, como remediaron el demasiado calor de la tórrida zona con tantas nieves, fuentes, ríos y lagos como en el Perú se hallan. Então, nesta visão do Inca Garcilaso, o Peru, de fato, vira também um lugar de quase paradisíaco, que não é só as partes, não são só as partes de calor e de umidade, sino também lugares com neve e outros elementos climáticos. Agora chegamos ao século XVIII, onde vemos que não só os viajantes às Américas discursaram sobre o clima nesse lugar, senão também os filósofos europeus. Inclusive, o Abbé Dubois, um dos filósofos mais importantes, escritores mais importantes, que falou da maneira em que o clima ia afetar aos comportamentos, às características humanas das pessoas. Ele escreve aqui: o gênio particular de cada povo depende das qualidades do ar que ele respira. Temos razão de culpar o clima da falta de gênios e espíritos próprios a certas coisas, notáveis em certas nações. Todo mundo não convém atribuir a estupidez dos negros e dos lapônicos ao excesso de frio, bem como ao excesso de calor. Então, vemos aqui uma pessoa que, de uma certa forma, inaugurou um discurso bem racista, ligando explicitamente a ideia dos climas e a ideia da inteligência dos povos. Na verdade, ele queria fazer uma história dos gênios e como que várias culturas criaram alta cultura, música, arte, essas coisas, literatura. E ele, assim, basicamente deixou à parte essas populações essas populações das zonas tórridas e outras. Bem, chegamos agora ao primeiro uso instrumental pelo menos por os nossos propósitos, de instrumentos para tentar diminuir essa teoria da zona tórrida. Mas como veremos, ele vai ficar com certos rastros, certos vestígios
de umas partes dessa teoria. Aqui vemos a imagem de Antônio de Ulloa, um membro da Marinha Espanhola que participou a uma expedição para medir a forma da Terra nos anos 30 do século XVIII. E ele, o interessante da história dele é que ele escreveu uma parte do texto dele, a relação histórica, sobre os índios de Quito e justamente sobre as características que eles tinham. E ele aproveitava, ele entendeu, e como vemos na segunda citação, ele entendeu que a zona tórrida, as pessoas já sabiam que era habitável. Pero escreve assim: não há tantos que entre os homens sábios e físicos consumados se compreendió que não solamente era habitada, sino que hay en ella regiones dilatadísimas en que se experimentan los efectos de la frígida y de la templada. Então, ele está tentando conciliar e modificar um pouco essas duas partes, ou seja, por um lado, ele reconhece que são presentes esses povos, mas também que tem características muito específicas que ele vai tentar indagar através deste instrumento, que é o termômetro. E ele vai e faz dos Andes e também nos lugares mais baixos da região equatoriana, ele vai e toma essas medidas da temperatura em vários sítios. E ele faz essa ligação entre a temperatura de uma aldeia, por exemplo, e a inteligência dos povos que moram lá. E, de fato, é muito criticado em algumas situações por ter feito isso. Mas, de uma certa forma, aquilo que está tentando fazer é uma refutação empírica da teoria da zona tórrida. Mas ele está colocando uma parte, o vestígio, da maneira em que os povos indígenas são afetados pela temperatura, ao mesmo tempo que ele tenta revisar e reatualizar essa própria teoria. Outro viajante também que teve menção dele ontem, numa das apresentações, é o Alexandre Malespina, que fez uma quase circunnavigação do mundo e também que aproveita dessa ideia do povo que mora baixo da zona tórrida como indolente e como lento. El indio, o por el clima que habita, o por su transpiración demasiado rápida, o por el hábito contraído desde la conquista de no gozar del fruto de sus sudores. Interessante aqui porque já existe uma leve crítica do colonialismo que vai levar a Malespina a ficar no exílio, bom, primeiro no cárcere na Espanha e depois do exílio, quando ele mostra estes axiomas políticos para a coroa. Es común a todos los habitadores de la zona tórrida, pues que en todas partes la vegetación animal y la pesca les suministran un alimento bien barato. Vemos aqui também essa ideia da abundância afetando as características, os comportamentos, neste caso, alimentares dos povos. O que tentei mostrar com alguns exemplos bem eparsos, você pode falar?
é que houve uma certa ambiguidade na concepção da zona tórrida. Eles utilizavam como uma coisa conceitual, mas eles também tentavam um pouco diminuir o impacto dessa ideia de que se poderia determinar o comportamento dos povos através das temperaturas. Então, na época do Humboldt, deixa a pensar e nos leva a questionar se a zona tórrida vai ser um lugar de perigo ou de abundância, um lugar degradado ou um paraíso terrestre. Se vai ficar para nós um refúgio agradável ou uma zona de terrível calor. O Humboldt é muito preocupado pela representação dos trópicos mesmo. Como representar na sua linguagem as formas maravilhosas de um grande número de produtos exóticos e dar uma ideia do mundo tropical. Essa ideia do caráter próprio da zona tórrida, e são suas palavras que eu estou citando, é uma preocupação para ele. Tanto que ele volta às primeiras representações visuais da tradição europeia, ou da Albert Eckhout e o Franz Post, para determinar exatamente qual era a forma melhor para mostrar esta exuberância e esta diversidade natural. Não vou ler essa citação toda, mas só vou mostrar que ele fala que só as pessoas que eles mesmos tinham percorrido a zona tórrida teriam a ideia de como a natureza era de verdade. Mas o que é interessante, isso nos mostra um pouco e nos empurra com a direção daquilo que estava dizendo o Ricardo agora mesmo, é que ele inclui não só o Orinoco e o rio Amazonas e os Andes, sino Himalaia, Sumatra, Bórneo, as Filipinas. Isso é muito representativo da fase tardia do Humboldt, na qual ele publicou o Cosmos. E, na verdade, com essa imagem, o Humboldt mais velho, não sei se dá para ver aqui, ele está com o manuscrito do Cosmos na sua mão. Ele queria, de fato, na viagem dele, coletar, estou citando, sob uma única perspectiva, todos os fenômenos físicos daquela parte do novo continente, compreendida na zona tórrida. Mas o interessante é a forma, as várias formas que ele utiliza para descrever a zona tórrida. Vemos, por exemplo, aqui, ele fala da zona tórrida junto à ideia de uma mão benéfica que espalhou o germe da abundância. E ao mesmo tempo, ele fala que o homem é descuidado e fleumático e experimenta, de vez em quando, uma falta de alimentação que a indústria das nações mais civilizadas já baniram das regiões mais estéreis do norte. Aqui está fazendo uma comparação explícita entre lugares como a Rússia, que são muito menos diversificadas e muito mais produtivas agriculturalmente falando do que a zona tórrida, mas ao mesmo tempo que a indústria desses lugares tinha criado um aumento de população que a zona tórrida não tinha feito da mesma forma. Ele fica surpreso na segunda citação que ao encontrar umas obras-primas de antiguidade colecionadas sob a zona tórrida no México. Ao mesmo tempo, ele reconhece
que como se fala? O fato de que os homens são robustos e laboriosos ia, de fato, mudar as opiniões das pessoas como Raynal e Dupau, que achavam que todo mundo embaixo da zona tórrida tivessem subdesenvolvimento, justamente. Minha linguagem é um pouco subdesenvolvida. Bom. Enfim, o próprio Humboldt nos deixa com uma ideia muito misturada de que ele mesmo quer dizer com a ideia de uma zona tórrida. Ele escreve no final de uma parte do Cosmos, sentimos o quão fortes são as impressões deixadas no cérebro, colocadas nos limites da zona tórrida, uma zona cuja natureza aparece tão rica, tão variada e tão majestosa. Eu queria terminar esse pequeno percurso com um mapa. Na verdade, isso foi parte de uma conversa que eu tive com o Ricardo ontem, que me perguntou, mas até quando que durou essa ideia de uma zona tórrida? Não era usado o termo ironicamente no século XIX e XX? E, na verdade, não tem uma boa resposta a esta questão. A minha ideia, e na verdade gostaria se vocês conhecessem alguns outros usos desse conceito da zona tórrida, sobretudo no século XVIII, XIX e XX, mas eu tenho a impressão que a Índia continua com um certo peso das tradições anteriores, ambas da antiguidade, tanto na antiguidade quanto no século XVIII, dessa relação entre um território, de uma certa forma, degradado por causa das temperaturas excessivas. Essa mapa, que o Geographical Distribution of Indigenous Vegetation, mostra também que ainda nos meados do século XIX estão aproveitando dos conceitos das zonas tórridas, temperadas e frígidas para mostrar as diferenças nas espécies e as ideias tradicionais dos climas de pessoas como Humboldt, Bonpland e outros. Então, é importante entender o século XVIII, sobretudo, não só como um século que baniu esses conceitos climáticos e ambientais do nosso vocabulário, sino como um veículo que nos leva a pensar dos povos e das espécies que moram, assim, que habitam nesse lugar durante esse período. Obrigado.